Bom, pessoal, hoje no Papo de Categoria, estamos aqui com o presidente do Sindicato de Mogi das Cruzes, companheiro Márcio Bob, mais conhecido como Bob. Bob. Certo, Bob? Certinho. Prazer em recebê-lo aí. Satisfação toda minha. E também lá do São Luís, Espírito Santo? É Maranhão. Maranhão. Cidade de Imperatriz. Imperatriz, Antônio Dantas. Sindicelma. Sindicelma. Sindicato de papel, papelão. Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Indústria de Celulose, papelão do sul do Maranhão. Puxa vida. Coisa pesada lá. Pesada, coisa grande. Falou em celulose, a coisa é... Lá é o celeiro. Justamente. Bom, pessoal, é o seguinte, como eu já tinha falado com o Bob, né? Nós resolvemos criar esse canal aqui para falar sobre sindicalismo, né? E sobre política também, não tem como fugir, né? Faz parte, né? Faz parte, né? Faz parte. Então, queria saber de você, principalmente o Anderson, que é o Antônio, que é o convidado Exato, especial aqui, lá de lá do Maranhão, né, Dantas? Isso. E eu já fui lá, você lembra, né? Lembro, claro. Lembro, sim. E como é que tá a situação lá? Bom, Pedrinho, como você esteve lá, né? Naquela época nós estávamos ainda engatinhando, né? Nosso sindicato é um sindicato bastante recente aí nesse rol aí dos sindicatos do setor de celulose. Nós fundamos em 2014. E de lá para cá a gente ainda vem de muitos desafios, né? E uma pauta importante a gente entender que às vezes quanto maior a indústria, né? Quanto maior o setor econômico, e algumas coisas acaba achando que não acontece, né? A política sindical é uma coisa muito presente ainda nesse meio. Eu fui, por exemplo, fui o fundador e presidente, hoje estou como presidente do sindicato, e participei por um processo antissindical, fui demitido em 2019. Em 2021 a gente conseguiu, através do Tribunal Regional do Trabalho, a gente ser reintegrado e dar continuidade à organização dos trabalhadores. Nosso estado é um estado que não é industrializado, é um estado que ainda está em processo de industrialização. Somos um estado pobre dentro da federação, mas um estado muito rico de potencial de recursos naturais. E isso, a questão sindical ainda é muito incipiente dentro do processo das indústrias, né? Como a indústria de celulose. Então sou nativo, né, de Imperatriz. E a gente criou esse sindicato e a gente vem ainda nessa batalha, né? Graças a Deus, a gente fez essa articulação bastante harmoniosa com todos os sindicatos das indústrias de celulose. Hoje a gente está aí nesse cenário mais nacional. Continuamos ainda nessa luta com relação à questão antissindical. A gente já ganhou alguns processos contra a entidade, a Suzano, principalmente pela indenização pelo tempo que eu fiquei demitido, por ser punido pelo fato de eu estar organizando os trabalhadores, tentando fazer com que os trabalhadores entendam que o Maranhão também faz parte do país, onde os benefícios dos acordos coletivos do Maranhão sempre é para trás. Por exemplo, a gente tem um déficit com relação ao reajuste salarial muito grande com relação à região aqui de São Paulo. A gente só teve um ano que a gente conseguiu um ganho real. De lá para cá, a gente nunca mais conseguiu um ganho real. É sempre a inflação e os trabalhadores sempre ganhando menos do que São Paulo. O mesmo trabalhador fazendo a mesma atividade no Maranhão ganha bem menos do que aqui em São Paulo. Para ter uma ideia, agora que esse último acordo que a gente fez em trancos e barrancos, a gente conseguiu colocar como um salário base da nossa categoria o salário mínimo. Enquanto São Paulo está a 2.000 e pouco, né? O bônus no Maranhão é sempre mais baixo do que São Paulo. E a cesta básica a gente conseguiu... não chegamos ainda a parear com São Paulo, né? Quando eu falo São Paulo, eu digo essa região toda aqui, né? Sim. Mas ainda continuamos nessa luta. A gente ainda está algumas coisas abaixo. E a gente tem um slogan, a mesma empresa... o mesmo país, os mesmos direitos. Não faz sentido nenhum a gente ganhar menos do que os outros trabalhadores das outras unidades. Então a gente está nessa luta aí junto com os companheiros aqui de todas as unidades. O movimento sindical
é sempre muito solidário e a gente está construindo isso para que a gente possa fazer com que a nossa categoria seja realmente respeitado, né? Independente se está no Maranhão, se está no Pará, se está aqui em São Paulo, mas que a gente consiga ter a garantia que os trabalhadores todos possam receber os benefícios corretamente. Afinal de contas, é a maior produtora de celulose do mundo, graças a todas as unidades. A principal companhia lá é a Suzano, né? É a única. É a única? É a única empresa, a única unidade. Não, e isso que você falou, acho que não só o nosso setor acontece isso, né? Das indústrias migrarem para outros estados aí em busca de mão de obra mais barata, né? Uhum. Sabemos que isso existe, não só no Maranhão, né? Tirando São Paulo aí, acho que você saiu de São Paulo, acho que a coisa já começa, o salário já começa a ser mais baixo. Essa é a impressão que eu tenho. No Sul também um pouco mais baixo, né? É bem assim. E eu sempre comento com o Bob, rapaz, que eu não tenho Suzano na base, é uma pena. Eu gostaria de ter. Não queira. Queria ter essa dor de cabeça também. Pra ajudar na briga, pô. É sempre bem-vinda a ajuda. Acho que a gente realmente precisa. Acho que nosso setor contribui significativamente para o PIB do Brasil e a gente não é valorizado nem pelo poder público, que acaba... A concepção de poder público é sempre querer atrair as empresas para o seu estado, né? Sim. Mas esquece que desses desempregos precisa ter qualidade do desemprego. Então, por exemplo, no Maranhão a gente está com muito problema de estafa mental, né? Problemas de outros problemas econométricos com os trabalhadores, e acaba a gente fazendo essa discussão. E recentemente a gente foi eleito secretário de Relação do Trabalho da CUT no Estado, justamente para a gente fazer essa discussão do ponto de vista do Estado, né? Entendi. Para a gente pensar aí a saúde dos trabalhadores, que a gente garante os dividendos dos acionistas, mas a gente acaba esquecendo que o principal patrimônio das empresas são os trabalhadores. Não, e outra, né? A indústria de papelão também agora, né? Elas precisam rodar 24 horas, então elas não se interessam pela parte humana do trabalhador, pela parte social do trabalhador, né? É só trabalho, esses regimes de horário aí malucos, né? Eu não sei lá, mas aqui tá complicado para as empresas conseguirem, principalmente os mais jovens, conseguir fazer turno de revezamento, estudar e trabalhar 24 horas, quer dizer, regime contínuo, né? Sábado, domingo direto, né? As empresas estão chiando, aqui em São Paulo já está acontecendo isso. E é um desafio, sim, porque, por exemplo, a cidade de Imperatriz, que é uma cidade referente naquela região ali do sul do Maranhão, sul do Tocantins, região Tocantina e Pará, a gente está sofrendo muito com uma má gestão local da prefeitura, e quem está pagando isso é os trabalhadores. Para ter uma ideia, agora a Suzano resolveu colocar os trabalhadores chegar 15 minutos antes do horário, porque os ônibus estavam chegando muito atrasados e eles estavam afetando. E a gente já bateu junto com a empresa. Se a mesma forma que os trabalhadores têm que chegar antes, eles têm que sair também antes do tempo para poder chegar em casa, né? Aí tem isso também ou não? Não tem. Não tem. É só para ela. É só para ela, né? Ela quer que os trabalhadores cheguem no horário para bater, né? Consumir o máximo possível dos trabalhadadores, mas esquece da qualidade de vida, né? E tem horário itinérante ou não? Não tem hora itinerante, né? Infelizmente, a reforma de 2017 só veio para atrapalhar a vida dos trabalhadores. E hoje a gente vê o reflexo dessa política mal feita contra os trabalhadores. E aí a gente sofre. Por exemplo, o trabalhador gasta quase 2 horas numa cidade pequena, como se for comparado aos outros núcleos industriais, para o trabalhador chegar no local de trabalho, para chegar do local de trabalho até a sua casa. Entendi. E aí a gente vem batendo muito a qualidade do transporte, né? Porque a gente qual a participação do transporte? A gente também paga pelo transporte do trabalhador até chegar no negócio. É fretado. É fretado. E a gente paga, e aí, muitas vezes, os trabalhadores não recebem o serviço de qualidade. Né? É muito complicado isso. Então, assim, esse que é a importância do movimento do sindicato. Que às vezes os trabalhadores eles só conseguem entender isso quando ele é demitido. Porque eles não conseguem entender que ele é mais um número para a empresa. É apenas um número. Quando ele não serve mais para a empresa, foi-se. Simplesmente,
Então, esse é um ponto-chave que até comentei com o Chico de manhã, né, de Piracicaba lá. Com essa reforma trabalhista que teve, muitos direitos foram tirados, né, dos trabalhadores, e teve trabalhador que aplaudiu, né? Pelo menos eu cheguei e vi isso na porta de fábrica. E o cara falando pra gente ainda, falou, pô, acabou a mata de vocês agora, hein? Perderam o imposto sindical e tal, né? Falta de sabedoria, conhecimento. Então, rapaz, é isso que é complicado, né? Para ter uma ideia, por exemplo, a unidade de Imperatriz, depois que a gente assumiu, a gente teve que entrar na justiça para garantir um direito que todos os setores das indústrias têm, que é a salubridade, periculosidade e hora-refeição, que na unidade de Imperatriz não tem. É quase um trabalho escravo. Pô. Justamente, então nós tivemos que entrar com ação, é uma ação milionária, né, no ponto de vista que são muitos trabalhadores que estão sendo prejudicados, que já foram prejudicados, e que a empresa utiliza aquela máxima da CLT os últimos 5 anos, né? E que aí acaba prejudicando significativamente os trabalhadores. Porque a única coisa que os trabalhadores têm para oferecer para o sistema econômico é a sua força de trabalho. E se essa sua força de trabalho não é remunerada de forma correta, só quem ganha é as empresas. Se eu entendi, você está falando que ela não paga essas coisas, depois o trabalhador sai, reclama e acaba recebendo os últimos 5 anos, só isso? Por exemplo, agora... vergonha, essa né, ação que nós entramos agora... 10 anos lá, recebe 5. Que vergonha. Ela cara. se instalou em 2010, 2011 ela deu startup. Então, a gente entrou com a ação em 2021, quando a gente conseguiu viabilizar o sindicato, com a carta sindical, aquela coisa toda. E aí a gente contratou um escritório muito bom aqui de São Paulo, que já tem resultado com relação a esses processos. E aí nós estamos na luta e para a gente garantir... E aí a gente vai garantir direito para todos, né? Sim, é. Tanto para a categoria todos, mas a gente vai sempre priorizar os nossos filiados, porque é quem banca, né? É quem está bancando as despesas, os custos processuais, né? A despesa com o advogado, a despesa da articulação política, né? Porque o movimento sindical não é só aquela questão ali do acordo coletivo uma vez por ano. O movimento sindical... É diário, é né? diário, a articulação, esses movimentos, né? Por exemplo, nós estamos agora aqui em São Paulo, nós tivemos uma agenda muito intensa aqui, já um planejamento futuro, fazendo essas ações para a gente conseguir resultado lá na frente. É um plantio, né? Tem que ser estratégico. Enquanto as empresas se organizam aí 10, 20 anos, 30 anos no seu planejamento estratégico, nós, movimento sindical, também temos que fazer essa estratégia. E senão a gente é consumido pelo dia a dia. É aqueles trabalhozinho operacional. Não, e eu comentei isso num vídeo recente que eu fiz, falando a respeito, você tocou na reposição salarial aí, né? Que vocês dificilmente conseguem aumento real lá, né? Uhum. E eu comentei o seguinte, que quando você repõe a inflação, o trabalhador ele ficou parado, né? Ele voltou a ganhar o que ele ganhava no ano que passou, né? Uhum. E é tremendamente injusto isso, né? Eu lembro que uma vez, nós até comentamos lá em São Paulo, Bob lembra, que imagine uma empresa que ela se estabiliza, ou qualquer dela, seja pequena, seja grande, seja uma Suzano, qualquer empresa, tivesse o mesmo faturamento todo ano. Elas fechariam, né? Tipo assim, não, isso não interessa pra gente, a gente quer, eles querem cada vez mais. Inclusive a Suzano está ao 4º aumento que ela fez esses últimos, acho que 6 meses, 7 meses, ela já fez 4 aumentos da tonelada. Não, eu não tô falando, acho que é da principal empresa no Brasil, né? Acho que é a maior. A maior, né? A mais forte do Brasil em termos de celulose. Papel e celulose, né? E a Klabin em termos de papel ondulado. E as duas gigantes, né? As duas gigantes. Não, e outra, né? Os problemas que você tem lá, a gente tem também aqui, né? Eu canso de falar lá. Essas empresas, na verdade, lá na negociação em São Paulo, na verdade, a impressão que dá é que elas se escondem atrás das pequenas, né? A gente não pode conceder um aumento maior, porque não sei. Defendendo as pequenas. Só que, na verdade, é ela que está se beneficiando, né? Porque uma empresa dessa, uma Klabin da vida, uma Suzano da vida, era para pagar melhor para o trabalhador, você concorda? Inclusive, é muito mais fácil, por exemplo, uma Suzano, uma Klabin pegar recursos grande no BNDES, do que uma pequenininha. É lógico, a pequena não tem acesso. E ainda, às vezes, a gente tem que ouvir um discurso fora da realidade, o que o último CO da Suzano dizendo que não precisa do BNDES.
Eu vi um comentário. E nós aqui, nós fizemos um estudo, é a quinto maior que mais pegou dinheiro do BNDES, é a Suzano. Inclusive, mais do que o estado de São Paulo. Terrível, né? Terrível. Pesado. E uma coisa que eu vejo é... O trabalhador, na verdade, na minha visão, Antônio e Bob, o trabalhador tem uma parcela de culpa nisso, né? Porque, sabe, a gente faz de tudo para esclarecer o trabalhador. Você lembra lá, antes da reforma, né? Antes lá daquela reforma do Temer lá, nós fomos em porta de fábrica, avisar o trabalhador, pessoal, olha, vai ser prejudicial para vocês. Mas o imediatismo que eu vejo hoje, principalmente, lógico, dos jovens, né? Não, aposentadoria, tanto faz. Reforma a Previdência, eu não vou aposentar. Meu, o cara não tem visão de futuro, entendeu? Ele não sabe que ele vai se aposentar, poxa vida, né? Então, quer dizer, tudo que veio de reforma foi tirar direitos, né, e prejudicar o trabalhador, né? E o trabalhador ainda reclama da Parece gente. Que ainda gosta, né? Alguns gostam, não reclama, Bob, isso que eu fico, sabe? Passivo, aceita. Essa ideia da gente tentar, eu até comentei, você deve ter visto, o Márcio Postman lá nos congressos que a gente fez, ele nos alertou que o sindicato precisaria fazer alguma coisa para atingir esse pessoal, né? E daí a razão disso, entendeu? A gente tentar conscientizar o trabalhador. Olha, pessoal, quem defende vocês somos nós, né? Gostando ou não. Gostando ou não, então, querendo ou não. O sindicato é uma coisa que tem que existir. Tem que existir. Né? E nos países mais capitalistas, como os Estados Unidos, o exemplo é o movimento sindical, né? Inclusive, a última frase lá do Biden falando que os sindicatos são importantíssimos para a economia. Sim, é. Porque é o equilíbrio, né? É o equilíbrio entre o capital e a força do trabalho. E aí, o nosso desafio é a gente nos organizar. Acho que nós estamos fazendo isso de forma bem ainda devagar, porque acho que tem todo um contexto. Precisa conscientizar todo mundo. Conscientizar todo mundo, refortalecer as nossas entidades. Eu estou aqui com o Bob, que é o secretário nacional do setor de papel e celulose da Confederação Nacional dos Químicos, né? Que para nós isso é muito importante, esse apoio que a gente recebe. A gente temos aí a maior central da América Latina, que é a CUT. Sim. E tem outros companheiros aí, outras entidades, né? Nós somos ligados também à Industrial. E aí estão ocupando os espaços, né? Para que, por exemplo, não é mais aquela unidade isolada ali no estado do Maranhão, numa região que não tem indústria, né? Que a minha região lá é a única, a indústria do Porto da Suzano é a única. Então, a cidade vive em função praticamente dela. Justamente, né? Nem tanto porque é uma cidade de muitos serviços, mas é que acaba que os políticos, sabendo que tem um certo repasse de impostos, sim, mensal, anual, acaba fechando os olhos para as coisas. Faz concessão, né? Faz concessão. E tem coisas bárbaras que acontecem de coisas de empresas pequenas. E pior é isso, que tem incentivo ainda, né? Tem incentivo. O cara vai lá explorar a mão de obra, paga pouco, a verdade é essa, né? Tá fugindo, às vezes, aqui de uma região que paga um pouco mais, vai lá pro... E a indústria automobilística aconteceu isso, né? Bastante empresa. Tá voltando agora com esses novos programas, né? Mas é um exemplo, claro. Mas foi para o interior. Largaram São Paulo, foram, por exemplo, por interior, né? Por causa desses benefícios fiscais que outros lugares estavam proporcionando, né? Mas isso é uma prática de todos os segmentos, viu, Pedrinho? Sim, todos os segmentos fazem isso, né? E precisa ter uma política macro, né? Para a gente tentar evitar um pouco isso. Eu sei que vocês estão criando um grupo da Suzano. Você já tem esse grupo, né? Já temos. E me fala um pouco desse grupo aí. Bom, vamos lá? Vamos lá, Bob. Eu acho que você é o cara mais... Pedrinho, primeiro, minha participação aqui hoje era mais para trazer o Anthony, né? Ele prestigiá-lo e prestigiar também aqui essa iniciativa. Parabéns, tá? Já falei isso em outros momentos. Aqui gostaria que ficar registrado isso aqui. Edita, mas deixa isso. Parabéns pelo trabalho, pela iniciativa. Poucas pessoas no movimento sindical e também em outros segmentos têm essa ideia, essa visão, literalmente, para frente. É uma ferramenta excelente no qual chega a um público muito grande. Jovens gostam muito, as pessoas de média idade também gostam. É uma coisa nova, entrou muito isso na moda, principalmente na pandemia, e pegou. É uma coisa que não vai sair, não vai desgrudar tão fácil. Então, parabéns para você estar aqui
né, com essa ferramenta voltada para esse público trabalhador, voltada para as questões sociais, voltada para esse papo de política que muitos não gostam, mas que não têm essa noção que política é a nossa vida. Tudo se resolve pela política. Nós vivemos isso no dia a dia. Se você vai sair de casa, você tem que fazer uma política com a esposa, com o filho. Eu vou sair, mas isso aqui, tal, tal. É política. O nosso pão, nossa água, café, tudo é política. Energia, preço de combustível. Então nós temos que estar inserido e discutindo. Porque se nós não fizermos essa discussão, outros farão. Daí você não reclama, você não quis participar. Então não adianta só reclamar, temos que participar com proposta, com questionamento, para a gente conseguir esse equilíbrio. Então, parabéns por essa ferramenta. Você é um cara realmente fora da caixinha mesmo, porque isso aqui só vai engrandecer a sua região, vai engrandecer o seu trabalho, a sua pessoa. Então, estou muito satisfeito com isso e espero poder contribuir mais com os meus contatos, mais com as experiências e vamos tocando aí. Bom, meu querido, o Anthony, para mim, é um exemplo de resistência, é um exemplo de sindicalista, é um exemplo das práticas antissindicais que essas empresas gigantes fazem. Se as grandes, que têm essa exposição midiática, às vezes muito maior, fazem, imagine o que acontece que nós não ficamos sabendo com as pequenas, com as menores. E o Anthony, essa resistência, foi demitido, caçado, perseguido, né, passou inúmeras dificuldades, lá naquele sertão, largado lá, isolado. Quando nós nos conhecemos, através de alguns encontros aí de sindicais, comecei a aproximar para ver o que realmente estava pegando e surgiu a ideia, né, de criar esse grupo Suzano. Isso aí não é de agora. Só que muitos, né, sindicalistas, infelizmente, não dão a atenção necessária, porque sozinho, isolado, a possibilidade de aconteceu com o Anthony é muito grande. Sim. É muito grande. Então, a partir disso, começou-se a unir as ideias e unir forças. Porque a Suzano aqui, né, no caso eu, o Anthony, funcionário Suzano, mas isso acontece em todas as outras empresas, isso é uma prática delas. A Suzano, recentemente, eu fui na apresentação, na comemoração dela de 100 anos. E o ex-presidente da Suzano falou claramente, a Suzano já tem projetado os próximos 100 anos. Nossa. E sabe o que vai acontecer nos próximos 30. Já está planejado. Aí, numa brincadeira, eu conversando com algumas pessoas, eu falei, cara, o que você vai fazer mês que vem? Ah, não sei. O que você vai fazer daqui? Não sei. O que você vai fazer amanhã? Cara, se nós não estamos preparados para daqui uma semana, como é que nós vamos fazer de frente com uma empresa que já está projetada daqui 100 anos? Essa é a grande falha nossa, uma das grandes falhas no meio desse universo. Então, essa ideia de unificar por fábricas, mas a ideia é unificar o movimento sindical. Porque é o mesmo problema que nós temos na Suzano, tem na Klabin, tem na West Rock, tem na CMPC, tem em todas. Os trabalhadores são o mesmo e as práticas das empresas é a mesma. Como a Suzano é a maior, né, de extração de fibra curta do Brasil e do mundo, né, ela que mexe no preço da celulose quando ela quer, ela que controla o volume de celulose nos estoques e tal, ela que dá a regra para tudo, principalmente na campanha salarial de São Paulo, né, que é o reflexo para o restante do Brasil, surgiu a ideia de unificar primeiro a Suzano, porque é a maior. Temos que pegar a Suzano. E com isso nós começamos a dialogar com todos os sindicatos. E Pedrinho, hoje eu posso afirmar para você categoricamente, todos os sindicatos da Suzano que queira, sindicato que tem Suzano na base, que queira desenvolver um projeto em pró os trabalhadores, que querem unificar a pauta a nível nacional. Hoje nós podemos fazer, Pedro, uma pauta da Suzano nacional, que nem tem os petroleiros, que nem tem os bancários. Uhum. Já imaginou? Já imaginou? De norte a sul, uma pauta unificada para a gente travar a Suzano? Olha, todo mundo quer isso aqui. Isso vai se estender para as outras categorias, para as outras empresas, para as outras fábricas. Vamos pegar a grande. E nós conseguimos. Hoje todos os presidentes têm essa oportunidade e nós estamos com um coletivo muito forte. Eu hoje vou me preservar aqui em não passar a abrir o projeto que está com isso. Porque nós conseguimos, esses 2 dias que nós estávamos aqui, nós conseguimos algumas agendas muito importantes. Agenda na área de saúde, agendas de saúde, agendas de financiamentos, agenda de meio ambiente, agendas de construção realmente de coisas consolidadas para os trabalhadores. Em breve, isso vai poder ser melhor divulgado, mais aberto para os companheiros ajudarem
né? Porque isso é benéfico para os trabalhadores, benéfico ao sindicato, benéfico à sociedade. Só para você ter uma noção disso, da grandiosidade que nós estamos falando, quando nós, como representantes oficiais dos trabalhadores, começarmos a ter o mesmo norte, o mesmo rumo, em cima dos mesmos objetivos, as coisas vão ficar melhores, se estreitar um pouco mais. Sim, Porque todo mundo vai estar falando exatamente a mesma coisa. Por que fazer diferente sendo que todo mundo está indo para o mesmo lado? Então, mas aí cabe uma pergunta aí. Você acha que a database deveria ser unificada ou não? Nesse caso da Suzano? Deveria ser unificada. Database Suzano deveria ser unificada. E falo mais alto, não só a Suzano. A database papeleira do Brasil deveria ser unificada. Uhum. E isso precisa, obviamente, de um estudo para ver qual que é o melhor mês, para ver qual que, né, o que contempla melhor dentro desse projeto. Mas a database papeleira Brasil tem que ser unificada. Não, e aí até abre uma outra visão também, né, Bob? Por exemplo, se você falar em Suzano e Klabin, você está tirando as duas maiores empresas da negociação. Não é tirando, separando da negociação, né? Então, poderia ser negociar, é um chute que eu estou dando, tá? Negociar para as empresas menores e Suzano e Klabin discute-se outro ponto, meu filho. Entendeu? Eu não sei se é isso que você está pensando. Não exatamente isso, mas pode-se caminhar para esse lado também. É só a gente saber fazer o recorte certo, né? Daí é isso que precisa, todo mundo desarmar, sentar, dialogar. Por que a gente não pode fazer duas convenção por tamanho? Uhum. Tá? Pega as gigantes. Bob, como é que a gente vai separar? Por tamanho de trabalhadores? Não, separa. Mas eles estavam, você lembra que eles criaram aquele... o CIP, Sindicato da Indústria do Papel, né? Isso. E foram as pequenas que não produzem papel, na realidade. Tem empresa lá que não produz papel. Sim, mas para você ver, eles conseguem se organizar. Exato. Pequeno ou grande, eles fazem um jeito deles lá, eles conseguem empurrar o que eles querem lá. Tá faltando a gente tomar uma atitude. O nosso lado se organizar. E olha, eu sou um grão de areia no meio desse oceano todo. Mas se não tiver a provocação de Anthony, a sua, de outros, a gente não vai fazer. Uhum. Tá? E eu acho que chegou um momento de nós sermos ousados. O pessoal petroleiro foram ousados, os bancários foram ousados, o comércio está sendo ousado, né? O comércio mesmo, no governo atual, eles não estão aceitando qualquer coisa. Não aceitavam. A gente tem que ser um pouco mais ousado. O nosso setor é gigante, Pedro. O que o Anthony falou aqui, né, só também para a Suzano. Olha o tamanho da Suzano, que não pega empréstimo, tá? Ela é a 5ª maior no ranking do BNDES que mais pegou dinheiro público. Que não pega, né? Que não pega. Que não pega. Que não pega. Ela deve mais que o estado de São Paulo para o BNDES. E você quer saber mais? A empresa que você tem aqui na base, 12ª, Klabin, que mais pegou dinheiro público. E eu vou fazer uma pergunta provocativa. Com todo esse dinheiro público que ela pegou, tudo bem, alguém pode falar empregabilidade, é isso, aquilo, tranquilo, não vou entrar nesse debate. O que elas fizeram de fato os trabalhadores? Exato. Porque paga juro, né? Irrisórios. Irrisórios. Né? Não só para os trabalhadores, para a própria sociedade, onde ela está dinheiro público, né? Dinheiro público. Entendeu? Então, quer dizer, a contrapartida é muito pouca, se é que tem alguma. Porque algumas empresas consideram que elas fazerem uma igreja, um posto de saúde, pintar uma praça... Tá ótimo. E um lugar que eles estão indo onde não existe nada, que isso é obrigação dela para dar um mínimo de qualidade de vida para quem está indo trabalhar lá. Não é essa a participação que nós queremos. E é isso que a gente está desenvolvendo um projeto que lá na frente a gente vai abrir um pouco mais amplo isso para mostrar que o movimento sindical, se ficar... Eu sou muito polêmico, Pedro, você me conhece, mas se o movimento sindical ficar apenas uma vez por ano discutindo cesta, reajuste, kit e material escolar, meu irmão, o movimento sindical é muito maior que isso. É isso que está. Não é que os sindicatos não evoluíram, a negociação não evoluiu, né? Continua ainda o mesmo molde lá de 40, 50 anos atrás, né? Isso nós temos que ser muito maduros para a gente conseguir mudar, conseguir colocar uma pauta ambiental, colocar uma pauta de saúde ocupacional, colocar uma pauta realmente de benefícios, né, que realmente vá de encontro com o que os trabalhadores querem, né? Alguns sindicatos talvez não estejam preparados para isso, talvez algumas empresas também não. Mas eu tenho uma absoluta certeza, essas grandes que dominam o mercado,
elas sim sabem o que querem, como chegar e quando elas vão chegar. Não, e outra, Bob, você tem razão quando você fala assim, de uma campanha unificada, do lado patronal também, né? Porque o mesmo reajuste que vem para uma Suzana, uma Klabin, vem para a firminha lá da esquina, lá, certo? Então acabou-se aquela história do trabalhador ter orgulho de trabalhar numa empresa gigante. O salário é o mesmo, pô. E a cobrança às vezes é muito maior. Exato, muito maior, Muito com maior. certeza. A exposição que esses trabalhadores têm, cara, é terrível. Pressão, né? Por isso que você vê o que você falou lá, trabalhador com problema psicológico. As doenças invisíveis hoje, Exato. Pedro, tão terríveis. Olha o índice de suicídios, olha o índice que nós estamos tendo aqui de tem um negócio que é um novo nome, buyout, sei lá. Sendo de burnout. Burnout. É. Cara, eu comecei a dar uma estudada nisso, isso é terrível. Isso é terrível. Né? E o nosso sistema único hoje não está preparado para absorver essa gama, essa quantidade de trabalhadores que estão com isso. Isso é dever e obrigação das empresas. Ela tem que pegar uma parte desses financiamentos, uma parte dessa lucratividade e investir na saúde do seu trabalhador, cara. Eu sei, mas eu concordo com você, Bob. Só que você sabe como é que funciona a empresa, né? O cara faltou lá porque tá com probleminha, já, se passou daqui 15 dias, já afasta o cara, bota no lugar e acabou. Toca, né? Ela quer produção. Sim. Né? Tá errado? Pô, mas tem que ver o lado humano também da coisa, né? Mas será que não falta também, Pedro, a nossa parte de realmente mostrar para os trabalhadores que ali eles não são nada a não ser de lucro para a empresa? É aí o ponto que eu toco, entendeu? Aí é o ponto que eu toco. Porque sensibilizar a empresa, esquece. Esquece, não vai. Não vira. Né? vira. Você tem que sensibilizar quem? O trabalhador. Os trabalhadores. Né? Já falava o saudoso Osano, né? Se o elefante soubesse a força que tem, ele seria o rei da selva. Exatamente. E o trabalhador precisa enxergar isso. E a concepção das empresas é sempre diminuir os seus custos e aumentar o seu lucro. Né? Sim. Só para ter uma ideia, por exemplo, quando a Suzano fez o seu IARIMA lá para se instalar na Imperatriz, para receber o incentivo do Estado fiscal, receber o incentivo do BNDES, receber o incentivo dos bancos regionais, Banco do Nordeste e tal, ela prometeu gerar emprego diretamente, só na fábrica, mais de 1.000 empregos. Hoje tem 830 trabalhadores. Onde, por exemplo, em uma atividade teria, sei lá, 3 eletricistas, hoje só está com 1. Isso lá na... Isso lá em Imperatriz. E acho que todo o setor. O total de funcionários da quanto? 830 diretamente só na fábrica. Deveria ser mais. Quando ela se propôs a gerar emprego, porque assim, é sempre essa mesma desculpa. Vamos gerar emprego. Beleza. Eu acho que é importante. A geração de emprego, acho que isso gerou muito emprego para essas pessoas no lado de Imperatriz. Não só de Imperatriz, porque para dar startup na fábrica, ela teve que trazer gente de fora, né? Então, mas qual é a qualidade desses empregos? Por exemplo, de 2010 para 2024, nós temos uma perda mais ou menos aí nominal de mais de 10% de inflação. Porque cada ano que você não recebe a inflação, né? Ou o ganho real, na verdade. O ganho real, na verdade, porque a inflação não resolve nada. A inflação é só para neutralizar ali e tal, e que muitas vezes... que eu falei, né? Voltar um ano atrás. Justamente. Né? Muitas vezes aquela inflação ali é maquiada, né? Porque é um produto que sobe, fica mais caro, outro menor, aí você tem ali a média. Então, de lá para cá, de 2010, então, quando eu sou um dos primeiros funcionários lá de Imperatriz, né? Entrei em 2010. De lá para cá, a perda, a força... como eu posso dizer, a capacidade de compra do salário diminuiu bastante, significativamente. Sim, porque tudo sobe. Tudo sobe e o salário não sobe. O salário só repõe, né? Só repõe. Então, assim, é um grande desafio. E, por exemplo, a cesta básica de Imperatriz é menor que São Paulo. São Paulo hoje está em R$450 a cesta básica, Imperatriz está 400. E o custo de vida é muito parecido. Né? Muito parecido, que é absurdo isso. Mas lá ele mantém isso, e aí sim. E sendo uma unidade com alta tecnologia, a produtividade é bem mais alta, o solo conseguir mais tempo, a mais produtividade do eucalipto. Então, o que ela retira da unidade, que era uma unidade mais moderna, que agora vai ser substituída pela Rio Pardo, que aí, né, vai ser mais moderna ainda, né? Lá vai ser a produção de 2,5 milhões de produção de celulose em tonelada em Rio Pardo. Então vai revolucionar aquela região ali, né? Como revolucionou Imperatriz. E aí a gente tem esse grande desafio.
cada vez mais, você for verificar os lucros líquidos da Suzano dos últimos 10 anos, vem batendo recorde. Né? E aí os trabalhadores lá não resolvem. E para o poder público, beleza, está gerando emprego, tá aquele negócio ali, não tem como um instrumento para monitorar. Sim, é. Inclusive, nós entramos agora no Ministério Público pedindo a garantia de que a gente possa ter o controle do salário de tanto de mulher quanto de homem. Porque Sim, ainda temos isso. Nós temos dois grandes desafios, né? Uhum. Muitas vezes as mulheres fazem a mesma atividade do homem e ganham menos. É. Então a gente entrou com uma ação do Ministério Público para garantir que a gente tenha essa transparência. Não, e você falou aí de que ela vai com incentivo, vou gerar emprego e tal, mas em que condições, né? Justamente. Uma vez eu recebi um empresário da região aqui, era uma empresa pequena, não é uma empresa grande não. E ele falou o seguinte: não, eu não tenho condição de pagar esse reajuste. Se eu puder pagar metade desse reajuste, eu consigo ter o dobro de funcionários, entendeu? Eu falei, lógico, meu filho, mas só que aí, desse jeito, eu boto uma bola e uma corrente no pé do cara lá, você não precisa nem pagar, né? Você vê que ponto chega. E não é diferente não, viu? O pensamento do capital é esse. Seja ele monstruoso como Suzano ou na esquininha ali, como o Zé da esquina da fabriquinha ali, entendeu? E para pensar assim, por exemplo, o impacto da monocultura do eucalipto, numa região ali da pré-Amazônia, que é a Imperatriz, né? Da Imperatriz é aquela região ali. Você você transforma a agricultura familiar, né? Que acaba empregando 10, 20 pessoas em uma fazenda ali com a família ali, para um sistema que é altamente mecanizado e que emprega bem menos. Quer dizer, cada hectare de agricultura familiar gera 5, 6 empregos, né? Renda, na verdade, renda. A Suzano vai gerar meio. Esse é um grande desafio. Eu não sei se lá tem. Eu vi um vídeo de uma máquina que derruba o eucalipto. Você já viu esse vídeo? Ela pega sozinha, pega. Tem lá isso aí ou não? Tem. Poxa, Isso é normal agora nos aquilo destrói uma floresta facinha, né? Se eu não me engano, acho que é menos de 1 hora para fazer a colheita de um hectare. Meu Deus. É um desafio, que antes era feito com motosserra, né? Alguns anos atrás, muitos anos atrás. Não, o progresso é bem-vindo, desde que você né? garanta renda, emprego para os trabalhadores. Uhum. E a nossa região ali é uma região que tem um grande impacto com relação ao eucalipto, plantio eucalipto, porque é uma região onde tem bastante ribeirinhos, né? Tem bastante indígena, tem bastante agricultura familiar. O estado do Maranhão ainda é agrícola, o estado do Maranhão. Né? Ainda é agrícola. Temos algumas indústrias de ponta, como a Suzano, como a Vale, né? Que na verdade tem o porto ali da Vale para transportar ali. Mas praticamente a gente vive da agricultura. Imperatriz é uma cidade de ponta ali, de muitos serviços, mas ainda existe muito agricultor que precisa da terra para trabalhar. Né? E inclusive tem um local lá que foi criado um assentamento e até hoje não foi viabilizado, nem pelo poder público e nem pelo sistema ali da organização da agricultura familiar. E aí a gente tem esse grande desafio, a geração de emprego na cidade urbana, garante emprego ali, mas aí a gente tem toda uma massa desempregada. Uhum. Em cima disso que nós estávamos conversando, estou acompanhando, ajudando, né, o Anthony já, acho que desde 2016, 2015, algo assim. Então eu tenho bastante propriedades para falar sobre aquela região. Aquela região é muito complicada. Uma cidade que é a segunda maior cidade do estado do Maranhão, ela ali, a sua economia ali é baseada em comércio, serviços, né, essa parte de plantio, cultivo, né, não de celulose, mas muito de agricultura mesmo, né, muito forte essa questão da agricultura. Gado. E também, né, empresas meio impactantes ali, a Suzano é a maior, e depois alguma coisa da Vale. Então aquela região é muito carente. Aonde eu quero chegar? É o costume que essas empresas fazem. Elas vão para uma região carente para se tornar os trabalhadores daquela sociedade dependentes desse núcleo empresarial, desse núcleo. Concordo. Isso, eu tenho muitos exemplos disso, muito. Eu, graças a Deus, há pouco tempo no movimento sindical, mas eu estou tendo a oportunidade de rodar muito o Brasil e o mundo. Eu estou acompanhando muito bem isso. E vou dar um exemplo. Mucuri foi a mesma coisa. Fábrica da Suzano. Maranhão, Imperatriz, mesma coisa.
Rio Pardo, mesma coisa. Aquela cidade hoje está com 12 mil trabalhadores. Uma cidade que é 3 mil pessoas, 4 mil pessoas numa cidade. Olha a loucura que tá aquilo. Tá tendo morte lá. Tá tendo estupro, tá tendo muita coisa. Vira um Serra Pelada quase Serra antigo. Pelada, literalmente o pessoal tá falando, é a Serra Pelada do papel. É isso que tá acontecendo. Então, eu concordo que tem que levar investimento, tem tudo essas coisas, a riqueza, a mão de obra e tal. Mas o poder público também, seja cidade pequena ou não, quando vai um investimento desse porte, eles têm que colocar gente para fiscalizar. Com certeza. Eles têm que colocar, porque aquilo vira um negócio de louco. Outros lugares, Telêmaco Borda, e outros lugares, né, que essas empresas fazem, colocam essas plantas, né, tem que ter um acompanhamento, porque é receita de bolo. Ah, Bob, você questiono, mostro, divulgo. Esse é o trabalho que nós temos que fazer, principalmente Claro. essas pessoas que rodam um pouco mais. Mas, Pedro, creio eu que nós estamos no caminho certo. O movimento sindical, com esse chacoalhão que teve, com esse... né, Que não foi pouco, né? não foi pouco, né? Só sobreviveram os sindicatos representativos, sobreviveram os sindicatos que realmente têm força e imponência. Porque os pequenos sindicatos, e quem não fazia o trabalho que realmente tinha que fazer, não conseguiram sobreviver. Muitos sindicatos se perderam, né? Alguns até que tinham força, mas infelizmente não conseguiram com essa virada, né? Sem imposto sindical, que eu nem vou entrar nesse mérito de defender ou não defender. Eu prefiro falar quem usava o dinheiro, né, em prol da categoria. E com isso, esses últimos 6 anos, o movimento sindical ele enfraqueceu muito, né, principalmente na sua essência. Ou voltamos para a essência da defesa realmente de base dos trabalhadores, ou então vai ficar mais complicado. Porque não adianta tirar e trocar governo, ser o governo mais próximo do movimento sindical, não, se nós não fizermos a nossa parte. Não adianta, é verdade. Qualquer pessoa pode abençoar o sindicato, sei lá, o Papa pode vir falar, o sindicato é abençoado. Se nós não fizermos a benção, não vai acontecer. Não vai acontecer. E hoje, Pedro, mas mesmo assim, eu ainda vejo uma esperança. Porque os trabalhadores estão oprimidos, estão massacrados, sofreram tanto, estão sofrendo, perdendo tantos direitos. E muitos que lá em 2016, 2017 aplaudiram que agora estão precisando aposentar e não estão conseguindo, que agora estão tendo Ou que foram demitidos, né? que agora estão tendo doenças ocupacionais, porque mudou a TNRs, né, de proteção da saúde ocupacional dos trabalhadores que estão ficando doentes, não estão conseguindo se aposentar, se afastar, não estão conseguindo ter os benefícios, né, no INSS ou quando estão se afastando, eles estão percebendo isso. Então, infelizmente, não viram pela dor, pelo amor, estão vindo pelo amor. E quem é que vai ajudar nesse momento? A empresa faz isso. 15 dias, tchau. Tchau, um abraço. 15 dias já era. A minha responsabilidade com você é 15 dias. A partir daí se vira. Não, e não é só isso, né? Eu peguei esse caso esses dias aí, homologação, acabou, não tem mais, né? É louco. A empresa não tinha pago por erro. Eu não vou falar para você que foi má fé da empresa, não. Foi um erro do RH que não pagou aquela rescisão por aposentadoria, sabe? Mas o cara não sabia. Pedro, Ele perdeu 12 pau, cara. Se ele não passa no sindicato, Bob, ele tinha... Pedro, uma das maiores maldades que fizeram, eu não vou nem entrar no aspecto de saúde, tá? Porque daí já não é maldade, isso aí é, né? Mas uma das maiores maldades, sacanagem que fizeram com os trabalhadores foi tirar homologações do sindicato. Entendeu? Porque... E nós nem cobrávamos por esses... Bastava Imagina, o cara ser sócio, já tava lá tudo certinho. Pô, nós somos o agente fiscalizador. Nós conhecemos a convenção coletiva da página 1, a página 70, a página 100 e pouco. Então essas coisas não passavam, seja por erro ou por maldade. Sim, é. Por erro ou por maldade, claro. tá? Vamos deixar... Porque tem muitas empresas que são sem vergonhas mesmo, né? Bem... É verdade. Então, se a gente... Um trabalhador, no caso de exemplo, por um erro, poderia ter perdido 12 mil, imagine os outros. Quantos e outros mil e mil que tá ficando para as empresas. Entendeu? Então, isso foi uma maldade. Infelizmente, alguns trabalhadores não observaram isso, né? Continua ainda, sai de lá, agradece ainda, tal. Ah, minha vida foi toda fábrica A, B ou C. A sua vida toda foi você que se dedicou, foi você que estudou, foi você que deixou sua saúde, seu lazer lá dentro. Então, Verdade. Nós temos um trabalho, Pedro, muito bonito. Eu amo o que eu faço. Eu tenho certeza que você também está há muito tempo, o Antony, muitos e muitos outros Eu companheiros. canso de falar isso, Bob. Quando você consegue uma coisa melhor para alguém, que não é em benefício próprio, né? Para alguém,
Dá uma satisfação, né? satisfação violenta. Dever cumprido, né, cara? Realmente, a gente leva tanta pancada, o dia que a gente leva um aperto de mão, a gente fica tão satisfeito, rapaz, né? É verdade, cara. É tão bom ser reconhecido nesse ponto, cara. E é o que você falou. Temos que conscientizar esse pessoal aí para trazer eles do nosso lado, porque só tem esse lado, né? Ou você é empregador ou você é empregado. Tem que saber qual lado que você tá. Exato. Nesse negócio não tem em cima do muro, Pedro. Não tem como. Né? Ou você pode até não acreditar, mas você tem que confiar. Redundante, né? Não acredito, mas eu confio. Não tem o que fazer. Entendeu? E os trabalhadores de uma outra forma, Pedro, sei lá, eu acho que eles também têm que saber cobrar mais. Eles têm que saber participar mais. Eles têm que se interagir mais nesse meio. Porque também não adianta você simplesmente passar a transferir a responsabilidade. Porque é a minha vida como trabalhador. Claro. Entendeu? Então não adianta também você falar, né, simplesmente largar. E só aí cobrar quando viu que né, derramou o leite. Não adianta também. Participa da vida do sindicato. Cobra o sindicato. Não precisa ser na briga, na porrada. Não precisa, não é isso. O que eu tô falando é interação. Dialogar, conversar, se interagir mais com os diretores, se interagir mais com o sindicato. Tem tanta forma de você estar contribuindo e nós precisamos disso. Mas aí que tá, isso é uma questão de educação, né, meu? Isso, para mim, a parte sindical devia ser matéria escolar, porque... A Europa é assim, Pedro. A Europa é assim. Então, porque, sabe, é o básico, né? Qual canal, o mídia, que fala bem, que fala de sindicato? Nenhum, não conheço. Nenhum. É uma questão cultural mesmo, Pedrinho. Por exemplo, nós tivemos recentemente, acho que foi ano passado, se não me engano, lá no Uruguai, um encontro da Industrial, onde nós estávamos discutindo o setor de papel celulose para a América Latina. E um dos financiadores desse encontro era o sindicato da Bélgica, não é isso? Da Bélgica. E lá é 99,9% de pessoas filiadas ao sindicato. É tão cultural a questão do sindicato que ela faz parte da vida social da cidade. Mas teria que ser. É pauta acadêmica. Pauta acadêmica, cara. Na Europa é diferente, Pedro. Né? Aqui a gente tá falando do Uruguai. Mas na Europa é diferente. Isso, eu não sei se tem uma matéria específica com um nome específico. Depois eu puxo isso, a gente... né? Mas a cultura sindical, né? Mostrar os direitos dos trabalhadores, tal, né? Isso sai da escola. Então as pessoas, os meninos, os jovens, né? Quando saem da sua parte acadêmica, que já vão para o seu emprego, eles já vão com essa consciência de classe. Deveria ir, né? Aqui também... lá você está falando. Sim, claro. Eles já vão. E eles fazem isso. Eles questionam, mas eles participam. Não, que o cara sai com um sonho, né? Você vê muito comediante, esses stand-up aí que tem hoje em dia, que o cara se forma engenheiro, vai ser Uber. Não, parece que já nasce derrotado, pô. Tem que parar com isso, gente. Infelizmente Tem que parar com isso. Verdade. É um grande desafio, né? Porque assim, tem todo um contexto também que acaba complementando essa cultura dos trabalhadores. A mídia, essa mídia mais comercial, eles só pegam o lado ruim do movimento sindical, né? Porque qualquer instituição tem os seus defeitos, tem os seus problemas, tem os maus líderes, né? Os maus líderes, né? E aí só pega isso. Mas você já viu alguma coisa, uma reportagem boa a favor do sindicato? Nunca vi. Nunca vi. É difícil. Boa, nunca vi. Nunca é difícil, porque justamente a nossa elite, infelizmente, ela até defende, acha bonito, olha, na Bélgica é assim, na França é assim, mas aí querem para eles, mas quando é para nós, não. Não, a maior agora que eu vi, você viu a reportagem que tá aí em cima, a polêmica que tá em cima do Elon Musk lá, né? Sim. Justamente. Meu, o cara que mora no meu condomínio, cara, defendendo o Elon Musk, que tá certo ele. E o cara é de extrema direita, ele tá aí para defender a extrema direita, para implantar a extrema direita no aqui. Não é implantar já tá, né? Ela foi despertada, né? Mas incentivar. Meu, o que um cara desse tem a ver com isso aí, entendeu? É tudo uma questão assim, de entendimento. Por exemplo, aí quer dizer que a gente é antidemocrático porque a gente está questionando a questão do X, né? Do X, do Elon Musk. Mas, por exemplo, os Estados Unidos proibiu o TikTok. Então. Porque é chinês. E proibiu lá, nos Estados Unidos não tem. E lá é considerado o país mais democrático do mundo, né? Entre aspas. E aí, esse mesmo grupo
acha bonito lá. Não, nos Estados Unidos proibiu o TikTok lá nos Estados Unidos. E aqui a gente é obrigado a ver um empresário questionando a nossa Suprema Corte. E publicamente. A justiça tem os seus espaços para você fazer as suas críticas, né? E não incentivar a desordem, né? E aí é um desafio. A gente tem um desafio. Não, embora a gente classifica, não tem como não classificar dessa forma, né? A direita é mais capital, não tem jeito, né? E a esquerda não adianta, é trabalhador. Eu vejo dessa forma, né? Tem meio, tem centro-esquerda, tem, mas a direita extremista, essa é perigosa. Essa realmente... Todo o extremo é perigoso, Pedro. O extremo religioso, né, o extremo partidário, o extremo sindical, né, tudo que é extremo, né, esses extremos, as duas pontas muito longe, né, significa que está muito difícil de conseguir esse equilíbrio. Então é muito complicado. Mas eu penso assim, Bob, a gente que se considera esquerda, né, vamos falar assim, né? A gente tem um bom senso, né? Todas as negociações, a gente sabe onde a gente está lidando, a gente sabe até onde poderia chegar as empresas, né? Mas a gente não vê. A gente tem, eu acho que a gente não é extremo. Não. Tanto não somos extremistas, Pedro, porque nós conseguimos equilíbrio. Exato. Não fica. E uma negociação também é baseado nisso. Se você sai derrotado, não é legal. Se o outro lado também sai derrotado, não é legal. Então, uma negociação é baseado exatamente no equilíbrio. Nem tudo que você quer, nem tudo que eu quero. Aonde que a gente chega num ponto aqui que é razoável para os dois lados. É o ganha-ganha, né? O que não pode acontecer é que nem muitas negociações que as empresas vêm com aquele tipo de ameaça. Se fizer tal coisa, se eu melhorar isso aqui vai dar demissão, isso aqui. Aí não, isso... Né, não somos nós, né? É jogo sujo. É jogo sujo, né? Isso aí já os bastidores da coisa que não é legal. Agora, quando... Eu até vejo que ultimamente as negociações estão um pouco mais maduras. Estão um pouco bem mais maduras. E creio eu que a partir desse momento, né, desses bate-papo, dessas interações, dos presidentes estarem mais unidos, compartilhando mais os problemas e as soluções, eu creio que a gente vai começar também a caminhar um pouco melhor. Eu não gosto, sou muito taxativo em relação a isso, eu não gosto do modelo. O modelo acho que deu até uma melhoradinha, mas ainda tem muita coisa a melhorar. Mas que a gente está fazendo uma campanha, as últimas campanhas está mais madura, está mais técnica. Pedro, hoje você vai para uma mesa de negociação, você tem todo o balanço da Klabin na mão. Eu vou para uma mesa de negociação, eu estudo um pouco, né, as outras empresas também para me ver o balanço, como é que tá. Você chega lá, mesmo você não tendo uma faculdade, ou não ter uma faculdade específica de economia ou coisa parecida, mas eu chego lá, consigo fazer uma discussão de alto nível com esses empresários, ou a pessoa que está representando esses empresários que estão lá, que estudaram exatamente para estar naquela função. Eu concordo com você plenamente, só que eu acho assim... Para fazer o que eles fazem lá, não precisa nem estudo, porque é só falar não. Não. É o fácil, né? A parte fácil. É a parte fácil. É a parte fácil. É só falar não, pode ver. Isso não. E a nossa luta não é fácil. Não é. Tá aí então, essa ideia, voltando a essa ideia de conscientizar o trabalhador, que ele tem que ter lado, ele tem que saber que ele é empregado, ele tem que saber... ter consciência política, porque só através da política que as coisas podem... Porque o pessoal que vota as coisas tá lá no Congresso, né, meu? Justamente. Então tem que ter essa cabeça, não adianta... o lado político é bastante importante na vida do trabalhador, né, meu? Com certeza. Com certeza. E Pedro, vamos... Essa questão política partidária, né, apesar de a gente ver tanta coisa que... Parece que é outro mundo até, né? A gente faz um programa especial disso. Quanta coisa que a gente não gostaria de ver, de saber até, mas volta a frisar. É importante o envolvimento, tanto do movimento sindical, partidário, isso aí tem que fruir. Porque nós também, sem a parte partidária, nós também estamos muito presos, muito amarrados. São eles que fazem as leis, são eles que fazem as normas, são eles que fazem a coisa acontecer. Então, não gosta de política, tem que gostar sim. Tem que gostar. Não gosta de sindicato, tem que gostar sim. Pode ter as restrições, mas tem que gostar, porque está entrelaçado isso e um depende do outro, literalmente. Não, e lembrando, você trabalhador, que é o único órgão que defende vocês. Não adianta, não tem outro, não existe outro. Então tá aqui, o pessoal tá aqui. Bom, eu ia pedir o seguinte, o Anthony...
Nós vamos passar isso aqui lá, manda o link para você depois do programa, divulga lá, ajuda a gente tentar conscientizar esse pessoal aí, né? É isso mesmo, Pedrinho. Eu acho que assim, esse instrumento que você idealizou não é mais do Jundiaí, não é de Pedrinho, é do movimento sindical, é da categoria do papel. Na verdade, aqui em Jundiaí eu abri espaço para todo mundo, metalúrgico, qualquer. O seu primeiro episódio que você passou, não sei se você lembra que eu mandei uma mensagem e falei, poxa, essa é uma iniciativa, porque a gente no movimento sindical nós temos que evoluir. Já que a indústria está 4.0, o movimento sindical tem que estar no 4.0 também. Verdade. E acho assim, essa iniciativa é super importante. E como é que é dinâmico, né? Lá atrás, quando eu mandei a mensagem, nunca nem imaginei que poderia ter essa oportunidade aqui, de estar aqui conversando fazendo esse bate-papo bem leve, bem gostoso, e tentando levar essa mensagem para nossa categoria lá do Maranhão. E isso é uma bom, estimula a nossa categoria lá no Maranhão, é que dizer assim, olha, Cid Selma não está sozinho. Cid Selma está numa articulação forte e tem apoio. Não deveria existir trabalhador sozinho, né? Justamente, não deveria. Não pode ter. E acho que é esse nosso papel como líder sindical, é a gente fazer essa articulação nacional, internacional e animar isso. E ocupar os espaços. Por exemplo, essa iniciativa aqui de a gente estar esse podcast aqui, batendo um papo, fazer com que a categoria faça essa reflexão. Eles vão refletir. Né? Vamos mandar o link lá. Aí uns não vão gostar, outros não vão gostar, outros vão fazer as críticas. Perfeito. Acho que nós estamos iniciando essa revolução. E a categoria do papel, ela precisa estar unida nacionalmente e internacionalmente. E acho que esse é o papel dessas novas lideranças do movimento sindical 4.0, para a gente fazer essa comparação. É isso mesmo. É investir em tecnologia, é investir no diálogo, melhorar nossa comunicação. Às vezes o pecado nosso, às vezes a nossa comunicação que não chega para a categoria, né? Para a base. Então acho que esse é o nosso desafio. E a gente precisa muito da categoria. Críticas, sugestões, que a gente está aqui para defender todos nós. Porque todos nós aqui somos funcionários de uma empresa dessa, né? E aqui nós estamos num papel de defender a categoria. É fazer com que a nossa categoria seja respeitada. Né? Entender, né? Fortalecer nossa inteligência. A única coisa que eu defendo aqui, eu conversando com o Bob, nós precisamos ter uma inteligência. Exato. É de pegar as informações, começar a saber como é que tá as ações da Suzano, como é que tá as ações da Clabin, o que a Suzano está plantando, o que a CMPC tem, onde tem fábrica, por exemplo. Agora a Suzano está investindo numa fábrica na China, né? Ela tem uma outra fábrica agora desenvolvendo nanocelulose para roupa, têxtil. Então, assim, a Suzano tem uma visão muito ampla do mercado, né? 100 anos lá, né? Justamente. Então, assim, ela tem uma empresa de tecnologia lá em Israel, né, que é a Futuragene. Então, nós no movimento sindical, a gente tem que ter essa mesma inteligência de estar monitorando isso. Estamos discutindo a questão do crédito de carbono. A gente tem muita coisa para a gente trabalhar, tem muita demanda. E a gente precisa que a categoria entenda isso e fortaleça o sindicato. A filiação, ela é muito mais política do que financeira. Muito mais política do que financeira. E até lembrar o pessoal aí que dê um like no canal, o sinalzinho lá. Pode ser ou não também, se não gostar, sem problema. Se inscreva no canal, cada vídeo que sai, vocês automaticamente vão receber, vocês são notificados. A empresa não fica sabendo de quem se inscreve, quem curtiu. Não é diferente do Facebook. Facebook, por incrível que pareça, já teve casos aqui, eu gosto de lembrar que uma pessoa foi demitida porque curtiu um vídeo meu, tá? Aí. Então, quer dizer, olha o tamanho da coisa. Aqui pode ficar sossegado que pode curtir que não acontece nada, não. Bom, é o seguinte, eu agradeço muito a presença de vocês. Eu não sei, André, até quanto tempo você fica aqui. Quando você voltar para São Paulo, a gente pode voltar a fazer um outro bate-papo. As portas estão abertas para você, Bob, para você, Anthony. Muito obrigado. Quem quiser vir, pessoal lá da Bahia, Minas, quem quiser está disponível aqui. Tá bom? Bom, Pedrinho, mais uma vez quero te agradecer. Você sabe que pode contar comigo. Eu tenho bastante contatos, vou fazer o possível para trazer parlamentares, representantes sindicais. Se você me der a oportunidade para o pessoal, quero trazer aqui também alguém para falar sobre meio ambiente, para falar sobre saúde ocupacional. Nossas instâncias aí da CUT, né? Independente da CUT, da Força, da Nova, não tem esse tipo de problema.
Tem muita gente que eu estou comentando, né, sobre essa proposta, essa ferramenta aqui, o pessoal está gostando. Ontem eu tive uma reunião com a cúpula da CUT aí, comentei com os presidentes lá, o pessoal gostou muito. Para você ver o tamanho da CUT, nós não temos uma ferramenta assim, criada pelo sindicato e tal. E o pessoal se empolgou bastante, entendeu? Então... Tá todo mundo convidado. Não, vamos fazer uma revolução nesse negócio. Parabéns mesmo, muito obrigado. Espero ter outras oportunidades. É o que você falou, Bob. Eu não estou preocupado com centrais. Aqui para receber realmente. A nossa visão aqui o intuito é chegar no trabalhador. Fortalecer o trabalhador, independente de política, entendeu? Independente de política. A gente quer realmente conscientizar o trabalhador que ele precisa disso, entendeu? Certo? Isso Bob, aí. Pedrinho, obrigado pela presença. Obrigadão, Obrigado. cara. Quando tiver para São Paulo, lembra da gente, dá uma ligadinha e passa aqui. Com certeza, viu? Valeu. Obrigado, valeu. Obrigado, pessoal. Valeu, até gente. mais. Até mais.